Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 27 de abril, nosso texto está no livro de Números, capítulo 4. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos. Será todo aquele que entrar neste exército, para fazer a obra na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação. Nas coisas santíssimas, quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão, tirarão o véu da coberta e com ele cobrirão a arca do testemunho. Por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos e sobre ela estenderão um pano todo azul e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul e sobre ela porão os pratos e os seus incensários, as taças, as escudelas, e também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano carmesim e com a coberta de peles de texugos o cobrirão e lhe porão sobre os seus varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão o castiçal da luminária, as suas lâmpadas, os seus espiritadores e os seus apagadores, e todos os vasos de azeite com que os servem. Meterão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de peles de texugo e o porão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e com a coberta de peles de texugo cobrirão, e lhe porão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário, e os porão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugo, e os porão sobre os varais. Tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os seus instrumentos com o que os servem, os seus braseiros, os garfos, as pás, as bacias, todos os utensílios do altar. Por cima deles estenderão uma coberta de peles de texugo e lhe porão seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, será o azeite da luminária, e o incenso aromático e a contínua oferta dos manjares, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo o que nele há, o santuário e os seus móveis. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixareis extirpar a tribo das gerações dos coatitas no meio dos levitas, pois isto lhes fareis para que vivam e não morram, quando chegarem à santidade das santidades. Arão e seus filhos virão, e cada um porão no seu ministério e no seu cargo. Porém, não entrarão a ver, quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações, da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos. Contarás a todo aquele que entrar a servir no serviço, para exercer o ministério na tenda da congregação. Este será o ministério das gerações dos gersonitas, no serviço e na carga. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, a sua coberta, a coberta das peles de texugos, que está em cima, e sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação. As cortinas do pátio, o véu da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo, e junto ao altar em redor. E as suas cordas, todos os instrumentos do seu ministério, tudo que se adereçar para eles, para que ministrem. Todo o ministério dos filhos dos gersonitas, em todo o seu cargo, em todo o seu ministério, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes encomendareis em guarda todo o seu cargo. Este é o ministério das gerações dos filhos dos gersonitas, na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações, e segundo a casa de seus pais,
os contarás, da idade de 30 anos para cima até 50 anos, contarás todo aquele que entrar neste serviço para exercer o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a guarda do seu cargo, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação. As tábuas do tabernáculo, seus varais, as colunas, as suas bases, como também as colunas do pátio em redor e as suas bases, as suas estacas, as cordas e todo instrumento com que se todo o seu ministério. Contareis os utensílios da guarda do seu cargo nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, todo aquele que entrou no serviço, para o ministério da tenda da congregação. E os que deles foram contados, pois, segundo as suas gerações, foram 2.750. Estes foram os que foram contados dos coatitas, e todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação, e os que deles foram contados segundo as suas gerações e a casa dos seus pais, foram 2.630. Estes são os contados das gerações dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão conforme o mandado do Senhor. E os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as gerações e a segunda casa dos seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação, foram, pois, os que foram deles contados, segundo as suas gerações, 3.200. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas gerações, segundo a casa dos seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrar a executar o ministério da administração, o ministério da carga na tenda da congregação. Os que deles foram contados foram 8.580, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Foram contados cada qual segundo o seu ministério, segundo o seu cargo, e foram os que deles foram contados, aqueles que o Senhor ordenara a Moisés. Salmos 38. Salmos de número 38. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. Meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Os meus amigos e os meus propíncos afastam-se da minha chaga, e os meus parentes se põem em distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcias todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abria a boca. Assim eu, como homem que não ouve, em cuja boca não há reprovação, porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, ouve-me para que não se alegrem de mim quando escorrega o meu pé, e eles engrandecem contra mim. Porque estou prestes a coxear,
A minha dor está constantemente perante mim, porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se engrandecem. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, meu Deus, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Livro de Cantares, capítulo 2. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Qual a macieira entre árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira. Esta é a voz do meu amado. Ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo e ao filho do corso, que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, reluzindo pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figuinhos e as vides em flor exalam seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Pomba minha que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face é aprazível. Apanhai-me as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o meu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos corços sobre os montes de Beté. Amém? Vimos então os nossos textos de hoje em Números capítulo 4. A gente às vezes se surpreende, né, com o que a Bíblia pode nos ensinar. Não há nada que não possa ser ensinado pela Bíblia. E aqui no capítulo 4 nós vimos Deus ensinando a fazer mudança. Eu já passei por várias mudanças de casa, de cidade, e não é fácil fazer mudança, né? E aqui o Senhor, levando o seu povo para a terra prometida, várias mudanças foram necessárias. Então Deus ensina a organizar, limpar, cobrir, embalar, né? A mudança, como a Bíblia é perfeita e plena em todas as coisas. Então que a gente possa aprender que Deus é um Deus de ordem, de organização em tudo, seja na nossa vida espiritual, na nossa vida física. O Senhor tem ensino e tem correção para todas as coisas. E no Salmo 38, a gente vê Davi abrindo, rasgando seu coração na presença de Deus, confessando seu pecado e falando da sua dor. Em dias em que é tão difícil mostrar a nossa dor, a nossa dificuldade para outras pessoas, nós temos em Deus essa possibilidade. Para o Senhor você pode. Você pode rasgar o seu coração, não precisa medir palavras para dizer onde dói, por que dói, de que forma você foi ferido, por que essa ferida está ali. Tudo isso pode ser dito para o Senhor, porque Ele virá com o seu socorro e o seu consolo, com cura e restauração. Podemos confiar em Deus. Amém? Vamos orar? Pai Santo, maravilhoso, fiel, justo, nós te bendizemos, te damos graças pelo seu amor e a sua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos aprender, Pai, a colocar em ordem a nossa vida, seja a nossa vida espiritual ou mesmo a nossa vida aqui neste mundo físico, que nós possamos aprender a organizar todas as coisas para viver em paz, para viver tranquilos, para viver de forma proveitosa. E em nome de Jesus, Senhor, que as nossas confissões diante de Ti, de um coração pesado, aflito, oprimido,
sejam sempre ouvidas pelo Senhor. Teu ouvido não está encoberto. O Senhor recebe as nossas orações. Nós possamos aprender, Pai, a desabafar tudo aquilo que é peso para o Senhor, porque em Ti as nossas palavras não serão perdidas e no Senhor haverá resposta para todas as coisas. Assim nós te agradecemos pelo Teu zelo e amor em nome de Jesus. Amém. Shalom!